Olá, pessoal. Complementando aqui as nossas resoluções da Santa Casa 2022, tá? Já fiz da prova de medicina e agora vou fazer da prova aplicada aos demais cursos, tá? Enfermagem, fonoaudiologia e as tecnologias da área de saúde da Santa Casa. Prova que é feita com o caderno verde, tá? O link está aqui na descrição, você vai direto para o site da VUNESP, onde você pode baixar o caderno. E aqui nós começamos com a questão 17. As condições de possibilidade do nascimento da escrita residem essencialmente nos consideráveis desenvolvimentos econômicos do quarto milênio a.C. De fato, a aplicação da escrita diz respeito, no princípio, sobretudo às coisas novas, as contas, os reconhecimentos de dívidas para com os deuses ou para com os homens, as séries de dinastias, os oráculos, as listas de sanções. Tá? Então, vamos lá. A escrita surgiu em algumas civilizações da antiguidade e integrava um conjunto de transformações tais como a. O início da agricultura e a organização em comunidades. Bom, não pode ser essa, pessoal, porque a agricultura é marcada na transição do Paleolítico para o Neolítico, que ainda é período pré-histórico. Tá? E a definição de pré-história dada pelos positivistas, né, do século XIX era justamente o período em que a humanidade desconhecia a escrita. Tá? A transição para a antiguidade é que é marcada pelo aparecimento da escrita, mas a técnica de agricultura já era dominada há muito tempo, então é por isso que o item A está errado. B. Advento da arte pictórica e a pacificação das relações políticas. Bom, arte pictórica, né, desenhos, mas aí nós temos as pinturas rupestres que antecedem em muito o aparecimento da escrita, e pacificação das relações políticas eu estou esperando até hoje. Então também não pode ser. C. Restauração das sociedades nômades e a crise urbana. Só que o surgimento da escrita está muito associada às civilizações da antiguidade que eram sedentárias, né? Os egípcios, os hebreus, os mesopotâmios, né? Ou seja, populações que viviam em certos locais fixos, até porque podiam praticar agricultura, né? Tem aquela questão das sociedades que viviam ao longo de grandes rios, então você não pode falar de nomadismo associado ao surgimento da escrita. E a D, economia de caça e o predomínio da produção para a subsistência. Bom, mas predomínio de caça é uma característica do Paleolítico e produção para subsistência você já tem no Neolítico, então também são concepções de organização econômica que antecedem em muito o surgimento da escrita. E aí restava a alternativa E, né? Diversificação social e a constituição do Estado. Sim, por quê? Porque a escrita aparentemente é usada, né, aqui para coisas novas. Então vamos lá. Reconhecimento de dívidas para com os homens. Então quer dizer, você tem ali uma estratificação social, né? Homens mais ricos, homens mais pobres. Você tem ali também série de dinastias mencionadas no texto. Série de dinastias, quer dizer, pessoas de uma mesma dinastia, família real. E também fala de lista de sanções, que a gente pode interpretar como leis escritas, ou seja, é o surgimento do Estado que demanda a escrita como ferramenta de organização, tá? Então, vamos seguindo aqui, a questão 18 foi sobremaneira prática busca de produtos úteis, especialmente ouro e especiarias, que determinou a sensacionalmente rápida abertura pela qual os europeus alargaram a visão do mundo. O Cabo da Boa Esperança foi dobrado em 1488. As Índias Ocidentais, América, né, foram descobertas em 1492. A Índia foi alcançada por mar em 1498. O Brasil descoberto em 1500. As Américas reconhecidas como um continente a partir de 1813. A América do Sul foi circunnavegada por Magalhães em 1520. Tá. No período de 1488 a 1520, houve... Bom, o texto menciona uma série de viagens, né, de expedições marítimas, que ampliaram o conhecimento de mundo, né, a introdução da América como um continente descoberto pelos europeus, né, existia, mas eles não sabiam da existência, e outras rotas. Então, vamos lá. Separação nítida entre processos econômicos e culturais.
não porque esses processos eles tinham uma fundamentação econômica, que era a busca por riquezas, comércio, mas através dessas viagens você vai ter um intercâmbio de culturas, né? O cristianismo é introduzido nos territórios que os europeus colonizam. Você tem, por exemplo, a questão do tráfico negreiro, que introduz uma cultura de matriz africana na América. Você tem vários produtos agrícolas que são transplantados da América, da África para a Europa, né? Por exemplo, o milho, a batata. Então, não, isso aqui está incorreto. B. Uma predominância do cristianismo romano na América e na Ásia. De fato, a catequese na América foi bastante eficaz, né? Tanto que hoje os países latino-americanos são países basicamente católicos, né? E os Estados Unidos é uma nação cristã, porém protestante, né? Não é o cristianismo romano. Mas na Ásia nunca houve essa predominância, né? A conversão na Ásia não foi bem sucedida. Então, por isso não pode ser a B. C. Uma transformação profunda na economia e na mentalidades europeias. Sim, né? Você ampliou as rotas comerciais, né? Gerou toda uma série de novos negócios. E que mudança é essa na mentalidade? Bom, justamente a percepção de que o mundo é muito maior e mais complexo, que existem outras culturas, né? Que existe uma outra realidade que não aquela que se imaginava, por exemplo, na Idade Média, né? De uma terra plana dividida entre a Europa, uma África e uma Ásia que entendia-se como muito menor do que realmente são, né? Então, ampliação do conhecimento. Mas para ver as outras duas que não podem ser alternativas corretas, D. Uma troca econômica e cultural igualitária entre os continentes. Jamais, porque há um predomínio das relações de interesse dos europeus, né? Então não pode ser a D. E a E, a unificação política dos povos africanos para o combate à exploração europeia. Também não, tá? O panafricanismo, por exemplo, já é um pensamento do período de pós-imperialismo, tá? Não tem relação nenhuma com esse período das navegações. Tá, vamos aqui à questão 19, que fala de tráfico de escravos, né? Aí um tema bastante recorrente, né? O tráfico de escravos transatlântico foi o maior deslocamento forçado de pessoas a longa distância ocorrido na história, tendo constituído até meados do século XIX o maior manancial demográfico para o repovoamento das Américas, após o colapso da população ameríndia. Cumulativamente, até 1820, para cada europeu, quase 4 africanos haviam atravessado o Atlântico. Dado interessante, né? Muito mais escravos do que europeus, né, participaram do processo de colonização. Esse deslocamento populacional visava, sobretudo, então vamos lá, né? Qual era o objetivo do tráfico negreiro, pessoal? Era a escravidão, era o uso dessa mão de obra, né, nas atividades econômicas das colônias, né? Então vamos lá. Estabelecimento do trabalho compulsório, ou seja, forçado em diversas atividades produtivas, como o sistema de plantation. Tá correto, né? Como o sistema de plantation, não apenas nele. Então, na mineração, né, na agricultura, em diversas atividades que demandavam trabalho braçal. Mas vamos ver as outras alternativas, né? De cara já dá para ver que é a A. A expansão do mercado consumidor de gêneros alimentícios no interior das colônias, com o aumento da produção. Só que vamos lá, o foco, especialmente na América espanhola e portuguesa, nunca foi o desenvolvimento de uma economia do interior da colônia, mas sim de produzir algo para ser mandado para a Europa ou extrair uma riqueza mineral, no caso de ouro e prata, tá? Então não pode ser a B. C. Conquista de povos ameríndios belicosos por meio de formação de grupos armados de guerreiros estrangeiros. Jamais, não se armou africanos para combater indígenas. Inclusive o texto menciona que a introdução de africanos, entre outras coisas, acabava repondo uma população, né, para ser explorada, uma vez que a população indígena já estava bastante dizimada. D. A utilização de mão de obra adaptada às difíceis condições climáticas das regiões tropicais do continente americano. Também não, isso aqui é uma visão bastante preconceituosa, inclusive, né, de que o negro seria mais adaptável às condições de trabalho forçado aqui, por vir também de uma região tropical, né? Mas não é isso não é a preocupação dos europeus. E o aproveitamento dos conhecimentos técnicos nas nações dominadas para a renovação de processos produtivos europeus. Também não, né? Os africanos vinham muitas vezes para a América desempenhar atividades que eles jamais tinham tido contato
anteriormente, né, isso não era também um dilema para os europeus. Então aqui na 19 é a alternativa A. E na sequência, questão de número 20, tem uma menção aqui ao José Bonifácio. O perigo para José Bonifácio vinha precisamente desses incompreensíveis que pululavam nas províncias do norte, em particular em Pernambuco, dissociando federalismo e república. Os bispos sem papa se acomodariam em uma monarquia que, pari passu, teria sido despojada de seus atributos essenciais, tornando-se de fato uma república, cujo chefe de Estado, em vez de presidente, se intitulasse imperador. Tá? Evaldo Cabral de Melo, a outra independência e o federalismo republicano. Então vamos lá, aqui o contexto da independência, né? E qual era o grande temor do senhor José Bonifácio, né? O excerto refere-se à conjuntura da independência do Brasil e aos projetos políticos de organização do Estado independente. Percebe-se que José Bonifácio de Andrada, cognomeado Patriarca da Independência, defendia a proposta de... Então, vamos lá. Ele quer que você assinale a proposta que o José Bonifácio defendia. E aqui no texto, olha que interessante, né? Ele fala que o perigo era justamente algo que fosse uma república. Então, ele tinha medo do republicanismo e ele é ligado ao grupo vitorioso, ao grupo que apoiou Dom Pedro I. Então, vamos lá. Ele defendia uma república regida por princípios democráticos? Jamais. Ele defendia uma monarquia de caráter quase absolutista, né? Constituição de 1824. Então, um regime monárquico centralizador? Sim, né? Aquilo que estava nas mãos ali do Dom Pedro I. Um império com características absolutistas. Aí alguém vai falar, pô, mas por que eu não posso marcar a C ao invés de marcar a B? Porque características absolutistas, por exemplo, não tem a ver com um regime que tenha Constituição. Tá? O Brasil tinha um regime monárquico com Constituição, embora essa Constituição de fato fosse bastante frouxa naquilo que diz respeito a controlar a figura do imperador, mas não é efetivamente um absolutismo, tá? Então, um governo de direito divino também não seria algo muito mais próximo do absolutismo europeu, e um poder local autônomo no interior do Império Português. Também não, porque a gente está falando de independência, então nós não faríamos mais parte do Império Português. Tá? Então, alternativa B, mas eu imagino que muita gente teria marcado essa alternativa C. Tá? Questão 21 é uma questão que fala aqui da hiperinflação do governo Itamar Franco. Olha aí, né? Hiperinflação também é algo que nós estamos aí vendo no nosso horizonte, né? Em relação à herança do governo militar, a do risco de hiperinflação, o governo Itamar deixou em execução o plano capaz de restituir ao país o mínimo de equilíbrio da moeda, cuja memória havia sido perdida por geração de brasileiros. Sim, né? É a questão do plano real. Então, vamos lá. O plano econômico implementado pelo governo Itamar Franco, 92 a 94, né? Só lembrando que o Itamar assume, né, após o impeachment do Fernando Collor, né? Ele era o vice do Collor, mas há uma ruptura entre os dois nesse processo, né? E o Itamar Franco realmente governa com bastante tranquilidade em comparação ao período do Collor, né? Bom, o que resultou o plano real? Supervalorização do dólar e aumento das importações brasileiras. Não, porque o plano real, a princípio, é equiparação entre dólar e real, né? R$1 era $1, né? O que causou, obviamente, alguns problemas, nem tudo é só vantagem, né? Mas foi uma equiparação e não uma supervalorização. B. Privatização do Banco Central e a emissão acelerada de dinheiro. Jamais, o Banco Central é uma instituição do Estado brasileiro, né? Banco Central não é um banco exatamente, né? É o banco que gere, né, a emissão de dinheiro, né, a taxa de juros do país, ou seja, é um órgão, né, que controla a economia, né? Não é um banco que você vai lá e tem conta. E emissão acelerada de dinheiro também não, né? Porque isso geraria mais inflação. Indexação dos valores dos salários
e na reforma trabalhista. Bom, reforma trabalhista é algo bem recente, então aí você teria que ter essa sutileza, né, para ver que está errado. Agora, o que é indexação de valor de salários? É você pegar o salário, por exemplo, e dizer o seguinte, olha, você ganha 3 salários mínimos. Então, se eu reajusto o salário mínimo, automaticamente eu reajusto o seu salário. Isso é uma indexação, tá? Mas isso era feito, por exemplo, no governo do Sarney, como um mecanismo de tentar acompanhar a alta inflacionária. Quer dizer, quando a inflação chegava a tantos por cento, os salários eram reajustados automaticamente na mesma porcentagem, o que virava uma bomba inflacionária. D. Adoção de novo padrão monetário, sim, né, trocamos de moeda pela última vez, e estabilidade de preços, sim, porque a gente passou a tabelar tudo, né, meio atrelado ao dólar, mas os salários também, então em dólar havia pouca inflação. Então, é essa aqui. E aí, ruptura com o Fundo Monetário Internacional e na taxação dos lucros também não. Inclusive o governo brasileiro continuou pedindo dinheiro emprestado, né, ao FMI ali, não só no período do Itamar Franco, mas na sequência com o Fernando Henrique Cardoso. Então não houve uma ruptura, né, havia ali um bom diálogo com o Fundo Monetário Internacional. Bom, e aqui temos aí uma questão que fala do Oriente Médio, né? Em 23 de outubro, após vários meses de discussões e mediação norte-americana, Israel e Sudão concordaram estabelecer relações diplomáticas. Esse entendimento sucedeu àqueles alcançados entre Tel Aviv e 2 monarquias do Golfo, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, com a assinatura do acordo de 15 de setembro último. Em poucas semanas, 3 membros da Liga dos Estados Árabes juntando-se Egito e Jordânia, abandonaram o boicote a Israel. Tá? Então, aqui nós temos uma questão, né, da tensão ali entre os países árabes e Israel. E vamos lá. Os acordos entre países árabes e Israel ocorrem num espaço geopolítico caracterizado por questões históricas, tais como... Então, né, qual é essa tensão, né, que existe ali entre Israel e os outros países? Apoio de Israel a um acordo nuclear com o Irã e as revoluções populares na África. Só que Israel não apoia o Irã, né? Israel vê o Irã como uma ameaça, especialmente na questão de armas nucleares. Ocupação de territórios árabes por Israel e a política dos governos norte-americanos para a região. Sim, né? Isso aqui é desdobramento daquelas guerras de expansão do Estado israelense, né? E que aumenta a tensão com os países vizinhos, e o fato de, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, né, fechar a questão com Israel, né, defender Israel em todas essas incursões territoriais, o que acaba criando ali também animosidade com outros países. Mas vamos ver os outros. Distanciamento da diplomacia norte-americana para com Israel. Não, são muito aliados. E a queda do governo palestino também não. Suspensão da venda de armas para os governos islâmicos e o retorno dos Estados Unidos à política de isolamento. Só que os Estados Unidos não se isolou nas questões internacionais, né? Pacificação progressiva dos conflitos do Oriente Médio e a perda da hegemonia norte-americana no Oriente. Não, porque o Oriente Médio não está pacificado até hoje, né? Hoje nós ainda temos aí problemas com Estado Islâmico, né? E vários outros grupos que surgem, né? A cada crise você cria um novo grupo no Oriente Médio. Bom, pessoal, essas foram as questões da parte de história para a prova de enfermagem e fonoaudiologia, tá? Aqui do lado, aqui ao lado, eu vou deixar o link para uma lista com todas as resoluções de vestibular de medicina, tá? Então, se você está olhando esse vídeo aqui para estudar, para Einstein, ou até mesmo para a prova da Unesp, dá uma olhada, porque todas as provas feitas pela Fundação VUNESP têm um pouco a mesma cara, tá? Tem essa mesma formatação de questão, mesmo tipo de comando, então é interessante para você conhecer a prova. Belezinha? Então, um abraço e até o próximo vídeo.